Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje nós vamos retomar aqui o estudo da obra A Gênese no seu capítulo 14, os fluidos, e vamos encerrar o item 23. E nós falávamos aqui sobre a prece, né? Aqui comigo o Alexandre, mais uma vez, e também o Pablito ali na técnica. E Alexandre, nós encerramos o programa da semana passada falando sobre a prece, porque esse item aqui está falando sobre a emancipação da alma, que isso sempre vai acontecer, né? Sempre acontece essa emancipação. Kardec coloca isso aqui, todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Então isso sempre vai acontecer. Nós falamos aqui meios, possibilidades que você facilite que o seu espírito desprendido, emancipado, que ele possa ir para locais que sejam de interesse da programação dele, da evolução dele, né? André, e falávamos sobre a prece, né, como um desses requisitos, né, desses instrumentos. Não requisito, mas instrumento. Né? Perfeito. Querido André, Pablo, votos de muita paz para todos. E digo aqui com muito carinho e respeito ao nosso irmão André, porque é sempre bom reencontrá-lo em todas as oportunidades, sobretudo para o aprendizado, já que tive a honra de conhecê-lo ainda garoto. É importante essa ressalva, André, porque como estamos falando da emancipação da alma, em que pese a proposta temática ser explicar o fenômeno, é sempre interessante compreendermos que a forma como vai se dar essa emancipação, né, também é relevante. Então, sim, a prece, ou seja, estar preparado para sair do corpo, porque nós não estamos aprendendo aqui que na primeira oportunidade, em qualquer oportunidade, seja qual for o tempo, nós nos desprendemos. Os sentidos estão inativos, você desprende. Ou seja, deu aquela cochiladinha, como você colocou, já está apto a vagar, no bom sentido, né? No sentido de se desprender. Se emancipar. Então nós vamos ter aqui a prece como uma ferramenta importantíssima, né? E você colocou, eu pedi a oportunidade para nós retomarmos essa questão da prece, porque ela pode ser feita em qualquer lugar. Levar ao pé da letra, né, a proposta bíblica, recolha-se ao teu aposento, no sentido do aposento íntimo. Sim. Porque se fosse assim, o nosso irmão que não tem um lar, o nosso irmão que vive na rua, ele não estaria apto, não seria digno de orar a Deus? Ele não tem um aposento. Sim, sim. Então é intimamente se preparar, você colocou muito bem no programa passado. Então essa prece também ela não pode ser feita de qualquer forma, senão vai ser uma mera repetição de palavras. Isso aí. Seja decorada ou seja espontânea. É preciso um mínimo de concentração. Isso. Você tem que buscar, né, o recolhimento ali para você fazer ter essa concentração, ter essa ligação com Deus, né? Da mesma forma, você colocou muito bem que nós temos que a prece esse desdobramento ele vai se dar à medida que esses sentidos, né, se afrouxam e nós vamos ter uma determinada faixa vibratória. A prece também, por ser energia e pensamento, ela precisa de uma intensidade para se elevar, né, para alcançar o seu destino e seus objetivos. Senão elas são meras vibrações que vão ficar numa atmosfera muito próxima da nossa. Energias comuns. E a prece não pode seguir uma via comum. Esse pensamento que vai alicerçar a prece, ele tem que ser preparado. Então, aprender a orar. Aí repetimos, não necessariamente que nós temos que aprender a prece de carta, o Padre Nosso, mas ter uma consciência de que eu agora vou me encontrar com Deus, com os bons espíritos. Senhor, me proteja nesse momento em que eu vou repousar,
me dê a sua proteção. Olha, você não precisou, como você lembrou muito bem, nosso saudoso, querido Gerson Simões Monteiro. Fez uma frase, porque o seu pensamento, palavra, a sua intenção, Deus já conhece. E aí nós vamos estar aptos a essa emancipação. Aí sim, daí para frente, por sermos livres, e agora mais do que nunca, né, por estarmos parcialmente desprendidos do corpo, aí a escolha é nossa. Isso aí. E aí depois dessa profunda reflexão que o Alexandre colocou para nós vamos ler aqui, dar continuidade à leitura do item 23, terceiro parágrafo. Kardec nos coloca, Alexandre, vamos lá. Nesses momentos o espírito vive a vida espiritual, ou seja, nesse momento de emancipação, enquanto que o corpo vive apenas a vida vegetativa. Ele fica em parte no estado em que ficará após a morte. O espírito percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. Que aí os encarnados se emancipam e aí vão se reunir lá no mundo espiritual também. Que a gente pode, então, estamos aqui hoje na rádio, eu, você e o Pablo estamos aqui trabalhando e de repente logo mais que eu digo em tese, quando estivermos adormecidos, né? Podemos nos encontrar, nós três? Com certeza, porque vamos dar continuidade muitas vezes ao trabalho que nós estamos realizando. Isso acontece muito nos trabalhos mediúnicos, às vezes, que você é preparado antes daquela sessão, antes daquela reunião mediúnica, às vezes você já vem sendo preparado, aquele corpo mediúnico já vem sendo preparado em desdobramento, e aí depois efetivamente a reunião acontece no plano físico, e aí se conclui ali, aperfeiçoa aquele trabalho realizado. Há também uma passagem em uma das obras de André Luiz, eu não me recordo agora se é em Os Mensageiros ou se a Vida Continua, não me recordo qual é a obra, psicografado pelo Francisco Xavier, em que o mundo espiritual ia precisar de 2 médiuns emancipados para realizar, os benfeitores naquele instrutor espiritual, André Luiz e os outros espíritos, e o instrutor lá que coordenava o trabalho, eles precisavam realizar uma tarefa espiritual que ia depender de 2 espíritos médiuns que deveriam se desdobrar. Mas um deles, agora salvo engano, não sei se foi um ou se os 2, mas um com certeza, ele se desdobra e ao invés dele se reunir com os demais para fazer aquele trabalho, ele foi para um outro lugar. Ele foi fazer uma outra coisa que estava relacionada à vontade dele. O Espírito falou assim, a gente não pode esperar mais ele não. Ele está aqui preso a essa situação, ele estava em companhia de dois espíritos femininos desencarnados lá, desencarnadas, né, junto com ele, e ele não conseguia ali, ele estava envolvido por aquelas 2 entidades espirituais. Ele falou assim, a gente tem tempo, a gente não pode esperar mais ele, vamos embora e vamos fazer de uma outra forma. Enfim, que é justamente isso que nós estávamos colocando aqui. Ele se desdobrou, colocamos isso em outros programas, ele se desdobrou, mas ainda preso aos seus vícios, às suas paixões, ele vai se encontrar com espíritos ali que ele estava interesse para fazer aquelas práticas lá que ele ainda se sentia envolvido, que muitas vezes ele não faria porque estava no corpo físico, mas em desdobramento ele foi lá se reunir com aquelas entidades. Mas o trabalho deu continuidade, eles fizeram, o trabalho foi realizado, mas havia uma programação para que aqueles companheiros em desdobramento auxiliassem o trabalho dos desencarnados. No livro, esse aqui nos Mensageiros, acho que sim, nos Mensageiros, o André Luiz também narra uma passagem de que havia uma reunião no mundo espiritual, vários espíritos ali naquela reunião, e o André Luiz notava que do centro coronário dele saía um fio prateado. E aí André Luiz pergunta, o que é isso? É que esse espírito é encarnado. Aí o instrutor avisa, que a gente fala do fio prateado, né? Fica essa ideia do fio prateado. Aqueles espíritos estavam reunidos
em uma assembleia no mundo espiritual, era um estudo, e muitos dos que estavam ali eram espíritos encarnados, que estavam reunidos por afinidade. Por afinidade. Se desdobraram, emanciparam, e aí vão para o mundo espiritual, ali aproveitar aquele momento para aprender mais, para desenvolver conhecimento. Então a gente vê como é que, até dormindo, né, Alexandre, o espírito de alguma maneira evolui, né? Sem dúvida. E, meus irmãos, é tão importante compreendermos e, se possível, trabalharmos essa questão da emancipação da alma em nosso benefício, porque, por exemplo, muitas das vezes nós temos uma dificuldade de se reconciliar com alguém, sim, ou de repente, e até desejamos, e por razões tais e quais aquilo se torna difícil. E muitas das vezes nós até somos refratários àquilo, mas sabemos que seria importante. Então, diante desta ou daquela dificuldade no estado de vigília, sabendo que, emancipado do corpo, nós temos a oportunidade de interagir também com os encarnados, recebemos conselhos e orientações, nós podemos, dentro desse nosso exemplo, na hora de dormir, fazer uma prece, pedindo a Deus a proteção, para que tenhamos essas orientações, que seja possível criar uma possibilidade de aproximação. Isso serve não só para o exemplo que nós acabamos de citar, apenas como um exemplo, mas para qualquer outra situação que do dia a dia nós às vezes estamos confusos, sim, num momento de dificuldade. Nós passamos um momento social agora difícil, às vezes a gente está desempregado, com a dificuldade econômica, material, já que nos é lícito pedir, vamos pedir. Né? Então nós, eu no estado de vigília estou tendo minhas dificuldades, Senhor, permita que nesse momento agora desdobrado, eu encontro um caminho, uma orientação, um conselho, que de repente um amigo espiritual vai chegar assim, olha, Alexandre, você está tentando algo que nesse momento é mais difícil, mas você tem um talento tal e qual, que tenta esse caminho, né? Tenta esse caminho. E aí é lógico, muito provavelmente, nós não vamos ter essa recordação. Pode até acontecer, né? Às vezes nós recordamos exatamente do que aconteceu num sonho, e dizemos, poxa, foi exatamente. Mas não necessariamente o fato de não se recordar não significa que não tenha acontecido essa experiência. Mas vai estar no nosso subconsciente e nós vamos, de repente, procurar aquela pessoa, aquele companheiro, os bons espíritos vão criar, como se diz no popular, abrir os nossos caminhos para que nos possibilite essas ações. Então, meus irmãos, a emancipação da alma, como nós estamos tendo a oportunidade de ver, ela está vinculada a uma série de recursos de grande importância para a nossa vida espiritual, como a André colocou. Nós podemos trabalhar muito, espiritualmente, socialmente, né? E, inclusive, darmos continuidade ao aprendizado. Podemos chegar no momento de desdobramento e continuar estudando uma leitura. Então é importantíssimo estarmos atentos a esse capítulo. Com certeza, essas possibilidades, esses ensinamentos. Amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra Gênese, capítulo 14, programa Luz na Penumbra. Hoje estamos encerrando aqui o item 23. Eu, André Monteiro, nosso querido Alexandre Almeida e também aqui o Pablito na técnica. E Kardec continua, Alexandre, vamos lá, aqui no item 23. O laço fluídico que o prende ao corpo, ou seja, que prende o espírito ao corpo, só é definitivamente rompido com a morte. A separação completa só ocorre com a extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, seja qual for a distância em que se encontre, é instantaneamente chamado, que foi lá naquele programa das semanas anteriores que você falou da pessoa que é acordada de forma abrupta, né? Desde que sua presença seja necessária. Então ele retoma o curso da vida exterior de relação. Às vezes, ao despertar, conserva uma lembrança das suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Dele costuma trazer, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, justificando o provérbio "a noite é boa conselheira". Assim também se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e do magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, que nada mais são que manifestações da vida espiritual.
Então aqui ele fala das possibilidades dessa emancipação. Tem aquele trabalho de hipnose que o nosso Hermínio Miranda também fazia, umas experiências de emancipação, de desdobramento, que o espírito recobrava ali outras vidas, né? Mas é interessante, né? Às vezes, ao despertar, ele conserva uma lembrança das suas peregrinações. Porque não serão, né, Alexandre, lembranças assim claras, mas ele vai guardar ali o principal, que é para ele ter intuição do que fazer, do alerta que ele está recebendo, do aviso que ele está recebendo, né? Isso porque André Luiz nos explica que o cérebro físico, ele não tem a capacidade de registrar na íntegra aquilo que o cérebro espiritual está tendo oportunidade de vivenciar. Então vamos tentar aqui visualizar. A pessoa dormiu, o corpo está ali na cama, né? Os órgãos físicos repousando, e o espírito se desprende, mas continua ligado ao corpo como uma pipa no ar. Sim. A sua linha ligando ali ao seu carretel. Me perdoe aí o pobre exemplo, mas apenas para ilustrar o raciocínio. Nesse momento, aquilo que o espírito está vendo, falando, ouvindo, ou seja, interagindo, naturalmente o seu cérebro, né, espiritual, ele está pensando, ele está ativo. E aquele fio espiritual está enviando para o corpo físico todos esses registros. Sim. Sendo que o computador físico, ou seja, o cérebro material, ele não consegue registrar as impressões do mundo espiritual na íntegra. É claro que em algumas vezes, como nós vimos aqui, é possível. Isso acontece. Entretanto, em via de regra, as ideias ficam meio confusas. E aí André Luiz, num capítulo, ele coloca o exemplo de uma jovem que adormeceu, ela andava em más companhias. E quando ela se desdobrou do corpo, ela encontrou a avó, já desencarnada. Essa falou: vovó, você não morreu? E aí a avó pegou, se aproximou e começou a dar conselhos para ela. E numa determinado momento dessa conversa entre vó e neta, ela falou assim: olha, cuidado, minha filha, com as companhias que às vezes elas são sorrateiras, sabe, como serpentes e tal. E a menina, quando despertou, falou para a mãe que havia sonhado com um monte de cobras, com serpentes enormes. Ou seja, aquela fala da avó, o cérebro físico transformou em imagens, registrou de uma outra forma. Então aqui nós começamos a compreender um pouco, não é a temática do nosso estudo, a questão que envolve os sonhos. Então os sonhos, que muitas das vezes a gente, poxa, um sonho é tudo confuso, são na verdade como peças de um quebra-cabeça que estão espalhadas. Sim. E que nós não sabemos. Então, isso aí. E nem todas as peças, né? Mas também tem aquelas pessoas que não lembram, né? Eu conheço pessoas assim, eu não consigo lembrar do que eu sonho. Não significa que não teve as experiências. Quando nós dissemos, tudo fica registrado no cérebro espiritual. Então, de alguma forma, mesmo que nós não recordemos do que sonhamos, né, não temos que achar que não tivemos essa experiência, para não, a pessoa não pensar vai assim, registrar, né? Eu não tenho emancipação da alma porque nem confuso eu lembro. Não, pelo contrário, todos nós temos essas experiências, todos nós. O André colocou bem, todas as vezes, em todos os instantes. E nós até brincamos, né, de forma respeitosa, até o cochilo ali no ônibus, sim, de 5 minutos, a gente tem essa experiência. Então é importante termos essa... No livro Nos Domínios da Mediunidade, essas experiências, a série do André Luiz na vida espiritual, ainda que algumas pessoas questionem, que alguma parte da doutrina traga aí alguns questionamentos, mas essas obras, elas retratam essas informações básicas que a base, né, que Kardec traz aqui para nós, e ele, nasquelas experiências, você vai verificando essas informações, constatando essas informações. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o presidente de uma casa espírita, de um centro espírita, havia desencarnado, e ele queria, e de alguma maneira, o mentor daquela casa avisou que ele ia dar uma comunicação. Só que como ele ainda havia recentemente desencarnado, ele ainda não estava ainda em condições de se manifestar, de fazer a comunicação. Então, o que eles fizeram? Qual foi a programação?
eles aplicaram um passe, foram aplicando passes num dos médiuns. O médium se preparou, fizeram uma reunião, eles se preparam, e aquele médium em desdobramento, ele vai até onde o presidente dessa casa espírita estava, desdobrado, e aí o André Luiz fala até daquela questão do duplo etérito, das camadas, né, entre aspas, perispirituais. Então ele fala sobre isso, do duplo etéreo. E aí esse companheiro emancipado e desdobrado vai até o encontro desse presidente da casa espírita desencarnado. E ele vai narrando. Tem uma dificuldade ali para ele fazer esse desdobramento, essa emancipação, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas ele vai narrando a viagem que ele faz. São coisas assim instantâneas praticamente. Mas ele narra e ele chega até o local e de lá ele começa a repetir. O corpo físico dele aqui, ele e o espírito lá à distância, né? Preso por esse laço que você falou, e que o Kardec fala aqui também, e ele vai narrando a mensagem. Ele espiritualmente lá, ele está conversando com os dois espíritos, e ele aqui vai reproduzindo a mensagem que o espírito estava recebendo lá do outro desencarnado. Ou seja, o corpo estava inativo, entre aspas, né, porque os órgãos ele foi reproduzindo ali. Então, tudo aquilo que ele ia vendo, que o espírito ia vendo, o corpo ia aqui, ele falava de lá e o corpo aqui reproduzia. Inclusive, a comunicação ocorre nesse sentido. Então, foi uma técnica que foi utilizada, narrada ali, que retrata bem isso que nós estamos falando. Sim. Lógico que foi sugestionado, ele sofreu ali uma hipnose, um processo para que ele, em desdobramento emancipado, fosse até lá, Alexandre e amigos ouvintes, dar essa comunicação. Interessante. E nós podemos citar como exemplo final, aqui no capítulo foi lido, né, a questão do sonambulismo, né? Sim. E do êxtase. E o próprio livro do Apocalipse, ele é um exemplo, né? Que nós temos ali uma narrativa muito confusa, com muitas imagens, né, figuradas, o que retrata esse fenômeno. Que o espírito estava ali. Exatamente, o João estava, registrou depois, né? Sim. Ou melhor, foi registrado a narrativa conforme aquilo que o cérebro foi capaz de registrar, sem contar que a época em que se deu para aquilo que ele teve de visão do futuro, também contribuísse também para causar distorções, mas é um exemplo do processo de como se dá essa questão mediunicamente. É porque você tem que o nosso cérebro é material, é orgânico, é físico, então você está tendo uma vivência espiritual e o teu espírito está captando aquilo. Como é que você vai transmitir aquilo que você viu lá se são dimensões assim distintas? Pode dar diferença, pode dar alguma esses sistemas podem dar alguma incompatibilidade de imagens, de informações. Se às vezes sistema de internet, de rede, você tem incompatibilidade de versão, a versão tal não é incompatível com aquele programa, não acontece isso? Exatamente. Às vezes você tem aqui um programa número 10, mas aí aquele aplicativo ele é incompatível com essa, ele não roda na versão que você tem. A mesma coisa a gente pode entender que lá no mundo espiritual, quando você vem para o corpo físico, pode dar alguma incompatibilidade. Verdade. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a todos. Pablito, até a próxima, se Deus quiser, amigos ouvintes. Uma semana de muita paz, de muita harmonia e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte, no segundo capítulo, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata dos espíritos felizes. E ele inaugura esse capítulo com o espírito Samson, um espírito feliz que desencarnou no dia 21 de abril de 1862, era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e deixou uma carta, depois de um ano de sofrimentos até a sua desencarnação, justamente no dia 21 de abril de 1862, e nessa carta, esse senhor, o Samson, pediu a Kardec que fizesse uma autópsia espiritual, a expressão é do próprio espírito, para que ele pudesse oferecer alguma contribuição, ele julgava que não tinha oferecido nenhuma até então, à doutrina espírita. Kardec cumpriu a vontade desse espírito junto com outros companheiros da Sociedade Espírita de Paris. Foram então à Câmara Mortuária, nós já estudamos essa parte, estamos apenas recompondo aqui o raciocínio, a trajetória do espírito, e então lá ele fez essa autópsia espiritual, perguntou e o espírito respondeu, e ao final o espírito leu o pensamento de Kardec, porque Kardec tinha levado um texto para ler, mas estava em dúvida, porque as pessoas que estavam ali assistindo, os circunstantes, não eram todos espíritas. E então Samson, lendo o pensamento de Kardec, disse que ele fosse adiante, que lesse sim aquele texto que Kardec tinha levado, e assim foi essa autópsia espiritual encerrada lá na Câmara Mortuária, antes de o corpo ser conduzido à sepultura. No dia 25 de abril de 1862, justamente 4 dias após a desencarnação, o espírito Samson foi evocado lá na Sociedade Espírita de Paris, e nesse particular nós também já começamos a estudar esta segunda evocação do espírito, posto que a primeira foi lá na Câmara Mortuária, portanto é a segunda evocação, mas é a primeira na Sociedade Espírita de Paris, uma evocação que nos traz muito mais detalhes acerca da desencarnação e de como o espírito atravessa essa fase, que é uma fase, que é um evento que todos nós vamos atravessar e que, na verdade, todos nós já atravessamos muitas vezes. Então, nós já vimos que o espírito fala sobre vários assuntos, sobre como ele descreveu a transição para outra vida. Ele disse que a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento, e então disse que aí há uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro, do seu corpo físico. Esforço que absorve todo o seu ser, fazendo-lhe perder então o conhecimento de seu destino. Mas os espíritos felizes passam por esse evento, por essa experiência, muito rapidamente, enquanto que outros, que não são tão felizes, não cuidaram tanto na sua encarnação de como evoluir espiritualmente, esses passam por uma ruptura mais violenta e também estão mais dependentes de uma experiência de um tempo mais prolongado nesse momento, nessa fase da transição do espírito.
Kardec, então, escreve uma nota em que ele, sobre o momento da morte, e ele diz que o espírito Sanson disse não ver nada, mas pressentia o que poderia ver. Ele diz que não tem a visão corporal, mas que é um instante que precede a morte, ou seja, em que se perde a consciência. E ao despertar, sobrevivem as impressões. Então, lá na pergunta número 7 que Kardec faz ao espírito Sanson, lá na Sociedade Espírita de Paris, então fica a informação preciosa para nós, ou uma sequência de informações preciosas para nós, porque então há uma clarividência ao espírito, porque a morte, o instante da morte, dá a clarividência ao espírito, que consequentemente então experimenta ter uma espécie de visão ou de vista mais profunda. E como é isso? É que o espírito vê e o corpo não? Pois é, nós temos aqui uma observação que os cegos encarnados, que têm mediunidade, eles têm clarividência. Um exemplo disso, nós lembramos o nosso doce, querido companheiro Luiz Antônio Mileco, que era cego fisicamente, mas que tinha a clarividência. Ele tem até um opúsculo, uma pequena obra sobre isso, de como os cegos físicos podem ter clarividência mediúnica. Então, o espírito descobre instantaneamente um mundo desconhecido e essa verdade brilha de súbito e dá-lhe momentaneamente uma grande alegria ou uma funda mágoa. Isso segundo o seu nível evolutivo e segundo a lembrança que tenha da vida passada. Neste item 7 está a questão da visão. Então, nessa questão da visão, nós temos as perguntas e os esclarecimentos dos espíritos orientadores da humanidade a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. As perguntas 245 a 257. Nós vamos destacar aqui, neste momento, a pergunta 257, e os espíritos respondem: a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Por isso que os cegos físicos podem ter a clarividência mediúnica. Lá na pergunta 455, que Kardec fez também aos espíritos superiores, eles responderam que a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Portanto, nós que sabemos que quando estamos encarnados temos a visão através dos olhos, do ponto de vista da alma ou do espírito, claro, a vista não é circunscrita, quer dizer, ela não é restrita aos órgãos, no caso da visão ou quaisquer outros órgãos, porque não tem um lugar determinado no corpo através do qual o espírito veja. Lá na pergunta 247 de Kardec, os espíritos responderam: a faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza do espírito. Nós vamos repetir. A faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza do espírito e que reside em todo o seu ser. Isto que está posto também lá na 455, que nós acabamos de lembrar juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Eu sou Nádia do Couto Vaz, estudando com você, amigo, amiga, ouvinte e internauta. Então, voltando às questões da lucidez e da visão que tem o espírito,
Então, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza do espírito e reside em todo o seu ser. Portanto, não tem sede determinada, não tem situações em que ele esteja circunscrito aos órgãos. Nenhum órgão, depois do espírito desencarnado, responde pela sua visão. É o próprio espírito, por sua natureza, é que tem essa faculdade de ver. Exatamente como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. A expressão e a comparação são de Kardec, como sempre, absolutamente felizes e didáticas para a nossa compreensão, muito mais facilitada assim com o nosso grande professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que naturalmente é o grande professor Allan Kardec. Portanto, essa é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Essa é a situação do espírito que vê na totalidade do seu ser. E para essa lucidez universal não há trevas nem obstáculos materiais. No espírito, a visão independe da luz. É interessante porque nós aqui, enquanto encarnados, precisamos da luz para vermos com os olhos físicos, com os órgãos através dos quais nós vemos. Mas em se tratando da lucidez universal, ou seja, dessa propriedade inerente à natureza do espírito, não há trevas, não há escuridão, não há obstáculos materiais, porque no espírito a visão independe da luz. E já que nós estamos falando aqui de lucidez, o nosso querido codificador Allan Kardec indagou ao espírito Sanson, lá nessa segunda evocação na Sociedade Espírita de Paris, no dia 25 de abril de 1862, e essa pergunta tomou o número 8. Então, o Kardec perguntou se Sanson podia dizer ou descrever o que tinha impressionado Sanson nesse momento. E Kardec pergunta sobre o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz. E o Sanson responde: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Lá no dicionário do nosso querido Aurélio Buarque de Holanda, nós temos que a lucidez é um funcionamento normal de faculdades mentais. Envolve a perspicácia, a acuidade, penetração e clareza da inteligência. Em A Gênese, o nosso querido codificador Allan Kardec também trata deste assunto, posto que é um assunto muito importante, não só com relação aos espíritos aqui que nós estamos estudando durante o momento, o processo da desencarnação, mas também é muito importante para nós estudarmos e estarmos assim informados quando conversamos à mesa mediúnica com os espíritos, naturalmente os espíritos desencarnados, que são os espíritos comunicantes. Então, no capítulo 14, no item 26 de A Gênese, o nosso querido codificador nos oferece as seguintes explicações sobre a vista espiritual. A vista espiritual faculta percepções especiais. Não tem por sede os órgãos materiais, já vimos isso. Mas Kardec também diz isso em A Gênese. E ele acrescenta: percepções especiais operam-se em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Portanto, como a vista, ou a faculdade de ver no plano espiritual,
tem essa natureza específica do espírito, então o espírito tem percepções especiais. E elas se operam aqui, Kardec está explicando em A Gênese, isso acontece em condições muito diversas das condições que decorrem, que são próprias da vida corporal. E essa vista espiritual efetua-se fora do organismo e tem uma mobilidade que derrui todas as previsões, ou seja, ela é tão dinâmica, tão móvel, que derruba todas as previsões. Portanto, não podemos avaliar, antecipar, descrever por antecipação tudo isso. E essa questão da recuperação das faculdades, como é que está situada? Porque também se inscreve nessa pergunta que Kardec fez. Porque na subpergunta ele diz: podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? Aqui, naturalmente, há um desenvolvimento para as pessoas. No fundo, a questão de recuperar as faculdades, de ver amigos, espíritos protetores sorrindo em alegria sem par, o espírito Sanson diz que, forte e animado, pôde transitar pelos espaços. Vejamos como é isso tão interessante. Ele relata essa questão e diz: Deus me deu uma prova exuberante da sua bondade. Permitiu-me recuperar-se as faculdades e foi então que me vi cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem, que nos ajudam, rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. É interessante como o espírito Sanson e os espíritos felizes experimentam isso, como Sanson disse que já estava forte e animado, portanto recuperado num interregno de tempo muito rápido, muito curto, e ele diz então que já estava forte e animado, portanto recuperado, e estava assim vendo os espíritos protetores, via o estado de ânimo dos espíritos protetores que estavam sorrindo e que irradiavam no semblante uma grande alegria, e o próprio Sanson já podendo percorrer os espaços, flutuando. Vejamos como é importante nós que dizemos que queremos a felicidade, cuidarmos de tudo isso já a partir de agora, porque nós temos essa possibilidade de nos construirmos a nós mesmos e de definir o nosso destino, e, portanto, nós podemos escolher a forma como nós desencarnamos e a forma como nós despertamos no plano espiritual, dependendo da forma como nós estamos ou estejamos administrando a nossa encarnação, os valores superiores do espírito que estão inscritos na nossa consciência, como está lá posto em O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, em que os espíritos superiores responderam ao nosso querido Kardec que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Portanto, se nós seguirmos tudo isso, nós podemos ser espíritos felizes no momento de desencarnarmos e, naturalmente, após a nossa desencarnação, o nosso despertamento feliz e leve, como nós já vimos estudando a primeira parte desta obra, no despertamento no plano espiritual, e a partir daí podermos não só privar da companhia, dos esclarecimentos, das atividades dos espíritos superiores, esses espíritos a que Sanson se refere, e podemos também percorrer os espaços. Sanson diz ainda, neste caso,
O que ouvi não tem nome na linguagem dos homens. Aqui uma questão muito interessante. Frequentemente os espíritos nos dizem que nós devemos nos entender quanto às palavras. Em mais de uma oportunidade em O Livro dos Espíritos, nas respostas que nos deram, eles dizem que nós devemos nos entender quanto às palavras. Por que isto? Isso também tem a ver com o fato de Sócrates, por exemplo, e o próprio Jesus não terem escrito nada. Porque a realidade que eles nos trouxeram, as sutilezas, as ocorrências, os fatos, os objetos, as coisas, os fenômenos, os cenários, enfim, tudo no plano espiritual, por ser desconhecido de nós, não tem um elemento adequado do ponto de vista linguístico para aqui descrever o que está posto lá no plano espiritual. Como isso se dá? Ora, as nossas línguas, os nossos sistemas linguísticos têm possibilidades para nós criarmos palavras. Ora, nós criamos palavras só quando nós temos alguma coisa para nomear, alguma coisa para dar nome. Seja essa coisa um objeto que acabou de ser inventado, ou nós termos uma ideia nova, uma construção de ideias, de pensamentos de forma nova, inovadora, criativa. Então nós precisamos inventar uma palavra. Esta invenção ou criação de uma palavra acontece depois, ela é posterior à necessidade que se apresenta de nós nomearmos uma coisa ou alguma realidade do plano espiritual. Por isso que os espíritos, em O Livro dos Espíritos, sempre nos dizem, entendei-vos quanto às palavras, porque estas palavras que nós estamos usando não se prestam para definir, para descrever o que está no plano espiritual e, evidentemente, que nós não temos acesso a isso, e se já vimos, temos a bênção do esquecimento. E, de qualquer maneira, o nosso sistema linguístico tem muitas possibilidades, riquezas para nós dizermos, sutilezas das realidades que nós observamos e vivemos aqui, porém, não se aplicam essas possibilidades, essas aberturas do sistema linguístico para a realidade do plano espiritual. Portanto, ele diz, Sanson, o que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. É exatamente por isso, ele agora já via coisas e não encontrava na linguagem que ele acabava de usar, ou seja, o sistema linguístico francês, da língua francesa, ele já não tinha mais possibilidade, e ele era um homem culto, de dar ou encontrar em todo o repertório das palavras, o repertório semântico da língua francesa, ele não conseguia encontrar nenhuma palavra para descrever o que ele estava vendo. Nós temos, portanto, muita riqueza de estudo aqui nesta evocação do Espírito Sanson, e nós continuaremos o nosso estudo no próximo encontro, se Deus quiser, e que a paz de Deus, de Jesus, permaneçam conosco hoje e sempre, abençoando as nossas mentes e corações. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.